Eu me chamo Dandara Monteiro, sou bolsista do PIBIC Júnior, tenho como orientador o professor Paulo Cícero e estou aqui para falar um pouco sobre o nosso trabalho, que tem como título As Consequências da Pandemia nos Pequenos Negócios em Tabuleiro do Norte. Primeiramente, vou falar um pouco sobre a introdução, que no final de 2019, mais precisamente no mês de dezembro, a OMS ela foi alertada sobre o surgimento de um novo vírus, que seria o Covid, né? Surgiu na China e, devido a esse vírus, houve um grande impacto no cenário brasileiro. Não só brasileiro, mas como no mundo todo. Então, foram estabelecidas algumas medidas governamentais visando diminuir o contágio com esse vírus. E algumas dessas medidas foram o isolamento social, que foi bastante significativo, e também o fechamento de estabelecimentos considerados não essenciais. Porque, assim, todos os estabelecimentos eles foram divididos entre essenciais e não essenciais de acordo com a atividade que ele exercia. Então, essa pesquisa ela surge de um contexto pós-pandemia, trazendo resultados sobre o impacto econômico vivenciado por pequenas empresas, assim como as estratégias utilizadas por essas empresas para sobreviver a essas crises, onde algumas tiveram que modificar seu modelo de gestão. Agora, eu vou falar um pouco sobre os objetivos, que o objetivo geral ele consiste em identificar os impactos na gestão das microempresas da cidade de Tabuleiro do Norte, tendo em vista a paralisações das atividades como medida de enfrentamento da pandemia. Como nós vimos anteriormente, a paralisação de alguns tipos de estabelecimento foi dado por medidas governamentais. E os objetivos específicos, eles são divididos em descobrir os principais setores econômicos prejudicados pela pandemia, descrever as estratégias utilizadas, identificar o impacto no faturamento mensal, identificar a percepção dos microempreendedores quanto ao papel do poder público no processo de reestruturação econômica das microempresas. Quanto à metodologia utilizada, nós podemos classificar de acordo com a natureza em básica, pois deseja-se aumentar os conhecimentos teóricos referente ao tema proposto. Quanto aos objetivos, foi exploratório, pois propicia a relação de conhecimento e aperfeiçoamento de ideias. A abordagem foi quali quantitativa, devido à realização da exploração bibliográfica, assim como a coleta de dados. Mesmo não tendo ainda muitos trabalhos na área, pois, como sabemos, a pandemia ela é recente, mas houve essa exploração de dados em busca de trabalhos, artigos, entre outros. Com relação ao método, ele foi classificado em survey, pois houve uma coleta de dados e, segundo Torrione Mello, este tipo de pesquisa é realizado quando busca-se interrogar as pessoas necessárias e identificar algumas características importantes para a pesquisa, que foi o que realmente foi feito. Agora vamos para os resultados e discussão. Foram divididos em 3 temas, sendo o primeiro dele os dados pessoais, onde identificou-se que 82,5% dos entrevistados têm entre 21 e 40 anos, e dessa porcentagem, 78,95% são do sexo feminino. Então, a gente percebe uma grande presença da figura feminina nesse intervalo de idades. Já 15% possuem entre 41 e 60 anos e apenas 33,3% são do sexo feminino. E, por fim, tem-se que 2,5% tem uma idade de 61 a 70 anos. Com relação ao grau de escolaridade, 42,5% afirmaram ter um ensino superior completo. Já 10% afirmaram ter ensino fundamental completo, 10% também incompleto e 10% responderam que possuem o ensino superior incompleto. Agora, com relação à caracterização da empresa, de acordo com o gráfico, nós podemos perceber que 45% afirmaram ser MEI, que é microempreendedor individual. Em seguida, temos 37,5% classificado em ME, que é microempresa.
10% afirmaram ser EPP, empresa de pequeno porte, e 7,5% não possui registro, que foi um número bastante significativo de empresas que não possuem nenhum tipo de registro. Aí, com relação ao tipo de setor em que a empresa atua e ao tipo de atividade, nós dividimos em 4 tipos: comércio, prestação de serviço e comércio, os dois ao mesmo tempo, e indústria, onde tivemos um valor muito significativo de comércio, representando 57,5%, sendo vendas de peças, vendas de acessórios femininos, produtos farmacêuticos. Com relação à prestação de serviços, 27,5%, sendo as atividades decoração de eventos, serviços de manutenção em caminhões. Aí, com relação à prestação de serviço e comércio, ao mesmo tempo, nós temos refrigeração automotiva e serviços, venda de remédios e verificação de pressão, e indústria apenas 2,5%, que foi fabricação de esquadrias de alumínio. Aí, com relação ao cenário da pandemia, quanto à atividade, foi perguntado se a atividade foi classificada como essencial ou não, onde 55% afirmaram não e 45% sim. Com relação ao fechamento das empresas por determinação dos decretos, 67,5% afirmaram que fecharam as suas empresas. Já 32,5% afirmaram que não foram interrompidas suas atividades. Com relação à pandemia, com relação ao faturamento durante a pandemia, 55% afirmou que diminuiu. Já no cenário atual, 35% afirmou que está menor do que antes da pandemia e 30% afirmou que está maior do que antes da pandemia. Aí, resumindo um pouco de tudo, 70% eles afirmaram que foram negativos os efeitos da pandemia e 30% afirmaram que foram positivos. E por que se deu isso? A questão do fato de ser negativo foram estabelecimentos que eram considerados não essenciais. Por exemplo, empresas de cosmético e beleza. Como as pessoas estavam em casa, elas não tinham necessidade de estar comprando esses itens. Já com relação aos que classificaram como positivo, foram comércios de farmácia que tiveram um aumento em suas vendas e também estabelecimentos que vendem alimentos. Aí, com relação às considerações finais, a realização deste trabalho contribuiu de forma significativa para uma melhor compreensão do impacto, né, causado pelas empresas. E, assim, apesar dos fatores negativos que a pandemia trouxe, houve também a necessidade de criar novos métodos, como, por exemplo, a questão do delivery, do home office, que muitas empresas adotaram durante a pandemia e vêm até hoje com esse novo método. E que, assim, elas viram que impactaram bastante no aumento das suas vendas. E então pode-se concluir que a pandemia ela causou um forte impacto no faturamento das empresas. No entanto, a capacidade de mudar o modelo de negócio, a readaptá-lo, fez da crise um diferencial, como eu falei anteriormente, né? Esse novo método de adotar o delivery, o home office, fez com que muitas empresas aumentassem as suas vendas e não ficassem ali paralisadas devido à pandemia. As referências. E é isso. Muito obrigado. Agradeço a atenção de todos.